Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então dando continuidade no nosso módulo de banco de dados, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre alteração de tabela. Então, dentro de um banco de dados pode acontecer no momento que você estiver criando uma determinada tabela, pode acontecer de querer alterar ou para alterar o nome da tabela mesmo, ou então para inserir uma nova coluna, ou simplesmente alterar o nome de uma coluna de uma tabela que já existe. Então, o SQLite ele trabalha com três opções para a questão de alteração de tabela. Então, o comando que é utilizado é um comando da linguagem de definição de dados. Né? Então, esse comando é o comando altertable. Tá? O comando altertable ele serve para fazer essas alterações, só que no SQLite ele tem para apenas alguns casos. Dependendo da versão que você estiver trabalhando com SQLite, ele não dá a opção, por exemplo, de ou alterar o nome da tabela, ou alterar o nome da coluna, ou então inserir uma nova coluna, tá? Mas na versão que nós estamos trabalhando, né, nós temos essa possibilidade. Ele dá três opções, né? Uma que é renomear a tabela, a outra que é renomear a coluna, ou então adicionar uma coluna em uma tabela já existente. Isso aí pode acontecer por é, mudança mesmo na questão de nomenclatura ou alteração externa, por exemplo, houver uma mudança em uma determinada lei que eu preciso alterar minha visão de negócio em relação à tabela que eu tenho, então é interessante utilizar essas opções. E existe a opção também ainda de deletar uma coluna, porém, para deletar uma coluna é um pouquinho mais complicado dentro do SQLite. Na verdade, ele refaz a tabela, né? Ele refaz a tabela deletando a coluna que, no caso, né, a coluna que a gente precisa fazer essa alteração dentro dessa tabela. Então, o que vai acontecer? Nós vamos utilizar o SQLite Studio, tá? O SQLite Studio para facilitar a visualização dos resultados que a gente tem com as alterações que nós estamos fazendo. Tá? E vamos continuar utilizando o nosso CMD, tá? Vamos continuar utilizando o nosso CMD justamente por conta da versão que nós estamos trabalhando. O SQLite Studio ele parou na versão 3.2.1. Tá? Então tem algumas questões que ele não aceita. Por exemplo, quando eu for fazer alteração no nome da tabela, no nome de determinada coluna, ele não aceita essa alteração por conta da versão. Então, mas ele facilita para que a gente visualize de forma gráfica o nosso, as nossas alterações, as nossas inserções de dados, ou então para fazer alguma alteração em relação à chave primária, chave estrangeira, enfim. Ela facilita todo o processo que a gente consegue realizar dentro do CMD, também nós conseguimos realizar dentro do SQLite Studio. Tá? Então, para começar, nós vamos fazer o seguinte: uma das opções que tem, né, é eu utilizar, né, por exemplo, eu utilizar aqui, eu vou utilizar a lupa para facilitar um pouquinho a visualização. Tá? Aqui na lupa, por exemplo, nós vamos observar aqui. Eu tenho, dentro do meu SQLite, né, eu tenho aqui o hospital, que é o nome da minha tabela. Eu tenho aqui meu banco de dados, né, que é hospitalar. Daí eu tenho as colunas que eu criei aqui. Essas colunas, eu posso, por exemplo, fazer alteração de colunas, eu posso alterar o nome da base de dados utilizando essa opção aqui, ó, né, de abrir o editor do SQL. Então eu posso fazer as queries aqui dentro, né, e aqui ele vai gerar o resultado baseado no que eu esteja digitando. Por aqui facilita mais, porque ele tem a função de autocompletar, então alguns códigos que eu consigo executar no CMD eu posso fazer por aqui também, né? Porém, essa versão aqui ela não está pegando ainda algumas questões, por exemplo, alteração de nome de coluna, tá? Aqui do lado, por exemplo, eu posso pegar e abrir a minha tabela e eu tenho a estrutura dela, eu tenho os dados que serão armazenados, tá? Eu tenho os dados que serão armazenados aqui, tá? E também eu posso
além de fazer essas alterações, eu posso também adicionar índices, gatilhos, e aqui do lado tem o código que é gerado a partir. E aqui do lado tem o código que é gerado a partir das alterações que eu tenho feito, tá? Que seriam esses códigos aqui, tá? Basicamente, o SQLite ele vai servir como se fosse uma interface gráfica para a gente utilizar. É interessante também que, se vocês quiserem utilizar, por exemplo, o Sublime para digitar a parte do SQL, também fica bacana, tá? Dá certo também, para fazer alterações aqui dentro do SQLite Studio. Então, para isso, nós vamos utilizar lá o nosso CMD. Eu vou retornar aqui a tamanho normal, né? E vamos fazer alterações. Então, o nome da nossa tabela, deixa eu abrir aqui o CMD. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra. O nome da nossa tabela aqui, em D, opa, em D, quando eu coloco lá, por exemplo, o mesmo comando que eu utilizei para criar o meu banco de dados, é o mesmo comando que eu utilizo para entrar dentro desse banco de dados. Se tiver alguma alteração no nome, eu acabo criando um novo banco. Então, eu peço que vocês tenham cuidado quando for fazer isso, tá? Então, o que nós precisamos fazer é só digitar SQLite 3, né, espaço, o nome do banco, que era hospitalar, tá? Ponto SQLite, SQLite 3. Tá? Ele vai entrar aqui. Para eu ter certeza que eu estou dentro do meu banco de dados, eu vou apenas digitar aqui ponto tables, tá? E ele vai mostrar aqui a tabela que eu tenho criado em hospital. Então, a tabela que eu tenho criado em hospital é essa mesma tabela aqui, tá? E dentro dela eu tenho lá, né, o ID hospital, o nome hospital, né, a descrição de hospital e o conceito de hospital. Tá? E aqui está marcado as opções, né, por exemplo, os campos onde eu não quero que receba valores nulos, né? Eu sempre vou receber valores válidos aqui dentro. Então, eu volto aqui, dentro do meu CMD, e a primeira alteração que nós faremos é a alteração para renomear a nossa tabela. Então, tem alguns autores que defendem que o nome das tabelas dentro de um banco de dados, elas devem estar no plural, né, por armazenar muitos dados, então eles defendem que deve estar no plural. Então, vamos tentar fazer uma alteração aqui para atender, né, esse tipo de especificação. Vamos lá. Então, o que nós precisamos fazer? Aqui no nosso slide eu explico mais ou menos, né, e esse desenho aqui é um desenho esquemático que tem na documentação do SQLite. Então, se vocês entrarem lá em sqlite.org, ele tem toda a documentação necessária para trabalhar, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, para trabalhar dentro do nosso SQLite. Tá? Então, nós vamos utilizar um comando SQL, então para isso nós vamos usar, né, letras maiúsculas. Eu vou utilizar aqui então o alter table, tá? O nome da tabela que nós queremos alterar, o nome da nossa tabela é hospital. E eu quero renomear ela, né? Renomear para hospitais. Tá? Coloco um ponto vírgula. Quando eu coloco dessa forma aqui, se eu quiser, como não apareceu nada aqui, nenhum erro aqui embaixo, basta eu colocar o ponto tables, né, e agora em minúsculo, ponto tables, e ele vai mostrar para mim que já foi alterado para hospitais. Tá? Então o comandozinho é esse, alter table, o nome da tabela que eu quero alterar, rename to, e o nome que eu quero que ela retenha a partir de agora. Tá? Como eu quero que ela fique com o nome hospital, porque eu acho que como é entidade, né, uma entidade assim como a gente vê lá em Python, em orientação a objetos, eu acho interessante que ela seja escrita no singular. Tá? Por quê? Porque ela armazena muitos objetos do tipo hospital.
né? Então, cada objeto é um, né? Então, por isso eu acho que é interessante a gente deixar ela com o nome no singular. Então, eu faço o mesmo processo. Eu vou digitar lá, alter table, tá? Alter table, o nome da tabela agora, né? O nome dela agora é hospitais. Então, eu vou digitar hospitais. E eu quero renomear ela, rename to, para hospital. Tá? Só antes de eu dar um Enter aqui, eu quero que vocês notem lá no nosso SQLite Studio que o nome aqui ainda é hospital. Tá? Se eu pegar aqui e dar uma atualizada no banco, como eu não, né, ele vai ficar com o nomezinho de hospitais. Né? E agora, de novo, vou pegar e vou colocar ele como hospital novamente através do código, né? Alter table, é o nome da tabela que eu tenho agora, eu vou renomear ela para hospital novamente. Ponto e vírgula, né? Não esqueça do ponto e vírgula, dou Enter e vou pedir para ela exibir novamente a tabela. Então, ponto tables, e ele vai voltar para o hospital. Eu volto lá no meu SQLite Studio, vou atualizar a minha tabela no banco de dados. Ele voltou para ser hospital, certo? Então, utilizamos aqui a primeira, que é alterar o nome da nossa tabela. Tá? Outra coisa que eu posso fazer também é alterar o nome ou renomear o nome da minha coluna. E para isso a gente utiliza esse esquema aqui. Alter table, né, o nome do meu banco, o nome da minha tabela, o comando rename column, que é para renomear a coluna, aí o nome da coluna que eu quero alterar, tá? E o para, né, o to para o novo nome que ela terá. Então, na prática, isso funciona assim, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou utilizar aqui alter table. Tá? Uma das vantagens de utilizar o CMD é porque você pode teclar as teclas direcionais aqui para cima e ela retorna. Então, por exemplo, eu quero alterar a tabela hospitais, né, fica armazenado o código. Né, eu quero alterar o nome da coluna, né, em hospitais. Então, eu vou buscar aqui alter table, né, hospital, que é o nome da minha coluna, o nome do meu hospital, o hospital que é o nome da minha tabela, e eu vou, né, renomear, então rename, column, né, o nome da coluna que eu quero renomear, eu venho aqui, eu vou escolher uma coluna, tá, eu vou escolher essa coluna aqui, ó, nome hospital, tá, digamos que eu acho que, não, eu não quero manter esse padrão aqui, eu quero renomear ela para deixar apenas nome, tá? Então eu simplesmente venho aqui, então eu simplesmente venho aqui no CMD e eu vou substituir a coluna nome hospital, tá? Apenas por nome. Tá? Então ponto e vírgula e vou dar Enter aqui. Ele não achou a coluna nome hospital. Tá? Vamos verificar aqui por que não tem essa coluna nome hospital aqui. Vou atualizar. Tá? Ela voltou só para nome. Tá? Então vamos fazê-la voltar para nome hospital. Quero alterar a coluna nome para nome hospital. Tá? Vou dar Enter. Parece que deu certo. Vou voltar lá no nosso SQLite. Tá? Ela está com o nome, vou atualizar aqui. Ela voltou para nome hospital. Tá? Então nós fizemos a alteração aqui da nossa coluna nome hospital. Tá? Uma outra funcionalidade que tem é você inserir uma nova coluna. Tá? Digamos que eu queira inserir uma coluna chamada foto.
Tá? Então eu vou inserir ela aqui. Então eu vou criar aqui Alter Table, vou alterar a tabela hospital de novo, que é a nossa única tabela, tá? E eu vou fazer, né? Vou fazer a adição de uma coluna, usando Add Column. E eu quero adicionar uma coluna chamada foto. E essa coluna chamada foto, ela vai receber o tipo de dado texto. Tá? Dei Enter. Quando eu dou Enter aqui, ela já foi para lá, então eu vou só atualizar aqui o meu banco de dados. Vamos ver se ela apareceu aqui, tá? Ela vai adicionar aqui, ó, foto do tipo texto, né? E ela não aceita nulo. Então, eu posso fazer essas alterações aqui, tá? E ele vai aceitar dentro do meu banco de dados, tá? Como o SQLite ele não aceita a deleção, então nós podemos vir aqui, ó, né, ele até aceita, mas é como se você refizesse a coluna. Então, você pode vir aqui, né, e escolher a opção de deletar. Ele vai aparecer uma mensagenzinha solicitando que delete. Deletar a função foto, sim. Aí só marca a opçãozinha aqui, ele vai aparecer o código, tá? Esse aqui seria o código para deleção, tá? Então ele praticamente ele cria a tabela novamente, né, com esses dados. Aí dá OK, aí ele vai fazer a deleção e a gente continua com a tabela do formato que a gente tinha. Tá? Então a ideia inicial era essa. Tá? Espero que vocês tenham entendido como se trabalha com o SQLite, né? E nós vamos utilizar ainda os nossos comandos aqui dentro do nosso CMD, tá? Porque é mais interessante porque vocês conseguem digitar e eu acho que facilita um pouquinho melhor o entendimento. Tá? Mas se vocês quiserem utilizar um outro editor de texto também e só colar os resultados aqui, dá certo também, tá? Então seria isso por enquanto. Muito obrigado e até a próxima.